e verso 12. Filipenses, então vamos pelo texto que está aqui, 4 e 4. Filipenses capítulo 4, em verso 4, depois a gente lê 1 e 12. Tem uma versão que diz: alegrai-vos no Senhor. Deixa eu ver aqui, o que é que diz? Regozijai-vos, alegrar-se, mas para o que a gente vai falar nesta noite, o texto da alegria, ele vai nos trazer. Não sei se a NVI traz, deixa eu ver como é que a minha diz aqui. Se alguém tem a versão alegrai-vos, diga aí qual é a sua versão. Alegrai-vos no Senhor. Pronto, chegou aí já. Ok. Vamos ler juntos. Alegrai-vos. Digo outra vez. Alegrai-vos de vez em quando no Senhor. É isso? Não. Alegrai-vos na data do seu aniversário no Senhor. Alegrai-vos quando você for fazer uma viagem para fora do Brasil. Não. Alegrai-vos sempre. 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 Eu lembro de uma história já compartilhada com os irmãos aqui, de um homem que estava muito triste. E aquele homem queria muito alegrar-se, mas a tristeza tinha tomado conta dele. E aquele homem foi a um médico para que o médico ajudasse a recuperar a alegria. E o médico, depois de algumas tentativas sem sucesso, disse àquele homem: você gosta de filmes? E ele disse: gosto. Escolha a melhor comédia que você achar e assista. E aquele homem disse: eu já fiz isso, doutor, e eu continuo triste. E o doutor começou a dar alternativas àquele homem, e por último ele disse: olha, tem um circo na cidade, e eu fui essa semana ao circo, e olha, eu saí de lá numa euforia tão grande, porque lá tem um palhaço que faz todo mundo alegrar-se. Não há quem assista aquele palhaço naquele circo e não fique alegre. E à medida que o médico ia falando, o homem ia chorando, as lágrimas caíam do seu rosto. E o médico perguntou: o que foi, meu amigo? E aquele homem olhou para o médico e disse: doutor, o palhaço daquele circo sou eu. O palhaço daquele circo sou eu. Às vezes, nós estamos quase como aquele homem, falando de alegria, mas tristes. Falando de alegria, mas corroídos por dentro. Deixando-nos contaminar. Nós vivemos hoje uma sociedade tão contaminada que nos rouba a alegria. E sabe uma coisa? Que Deus nos quer alegre. Tem um hino que diz: Deus te quer sorrindo, né? Deus te quer sorrindo. Deus, a palavra fala tanto sobre alegria. E eu quero pensar com você nesta noite sobre 4 coisas que tiram a nossa alegria, para que a gente possa vigiar. Porque quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos um motivo para sermos alegres. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos o maior motivo para estarmos alegres. A alegria é plantada no nosso coração. É uma alegria que vai ser constante. O apóstolo Paulo, eu acho muito interessante essa carta de Filipenses. Ela é chamada a carta da alegria. E a carta da alegria, ela é escrita por um homem que está preso injustamente. Está
está na prisão romana, preso por pregar o evangelho. Mas a prisão a que submeteram o apóstolo Paulo não tirou a alegria do seu coração. Não tirou a alegria dos seus lábios. E a primeira coisa que eu quero tratar, que se apresenta para tirar a nossa alegria, são as circunstâncias. Quantas vezes nós estamos tão alegres e acontece algo que a alegria acabou. Que a alegria acaba. Uma notícia ruim, um acontecimento ruim, as circunstâncias mudam. E Paulo nos diz lá em Filipenses 1:12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo está dizendo que sua circunstância, ou problemas, ou as provas, não foram para feri-lo, mas para o progresso do evangelho. Paulo está aqui falando da sua prisão. Ele não era um prisioneiro de Roma, mas ele era um prisioneiro de Cristo. Ele estava naquela prisão romana por amor a Cristo, porque ele queria semear a palavra de Deus. As circunstâncias na vida de Paulo não o levaram ao desânimo, mas o levaram a fazer mais por Cristo. Não o intimidaram, não o calaram. E muitas vezes as circunstâncias, elas têm como propósito nos intimidar. As circunstâncias têm como propósito nos calar, tirar a alegria. Mas a nossa alegria, ela vem do céu. A nossa alegria, ela vem do alto. A nossa alegria não está dentro de casa. A nossa alegria não está fora de casa. A nossa alegria não está no dia em que recebemos dinheiro. Porque aí no dia seguinte viria tristeza, né? Porque o dinheiro às vezes só dura um dia, né? Você recebeu e ele foi embora. Entra por uma porta, vai embora por outra. Mas a nossa alegria não depende disso. Não deve depender disso. A nossa alegria deve estar em Cristo o Senhor. A nossa alegria deve estar que o nosso nome está escrito no livro da vida. Haja o que houver, Cristo vai estar conosco. Então as circunstâncias, ela não pode tirar a nossa alegria. Irmãos, tem muito crente, muito cristão, muita gente que é cristão de circunstâncias. Então se está tudo bem, eu estou na igreja, eu estou feliz. Mas na hora da prova, na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da circunstância contrária, eu me afasto. E você sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas se afastam da igreja, quanto mais elas deveriam estar na igreja. Quantas vezes você já veio na igreja triste e voltou alegre? Quantas vezes você já veio na igreja de cabeça baixa e voltou de cabeça erguida? Quantas vezes algo aconteceu que você se entristeceu e ao entrar na presença de Deus, a alegria tomou conta de você? Então não permita que as circunstâncias tirem o glória a Deus dos teus lábios, tire o aleluia dos teus lábios. Paulo escreve em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o livro dos livros, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você, que todas as circunstâncias da nossa vida, elas vão contribuir para o nosso bem. Que haja o que houver, o Senhor transformará
aquilo para o nosso bem. Então não devemos nos abater se a circunstância não está como nós queríamos, se o ano não foi o ano que você esperava, se o ano não foi o ano que você imaginava. Deus ainda continua no controle, Deus ainda está sentado no alto e sublime trono, Deus ainda tem todo o poder nas suas mãos. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando as coisas correm mal, o cristão, ele não pode ficar triste e não deixa as circunstâncias roubar a sua alegria. Quando eu falo a tristeza é um sentimento e às vezes ela vem, e é natural como seres humanos que a gente acolha. Agora, o que a gente não pode é permitir que a tristeza nos controle. O que nós não podemos permitir é que o desânimo nos controle. E que nós não tenhamos alegria, porque a nossa alegria, ela vem do céu. A nossa alegria, ela vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu estou sem alegria, eu vou estar fraco. Então, nós não podemos desanimar. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Então, meus queridos e amados, as circunstâncias, ela muitas vezes tenta nos roubar a alegria. O apóstolo Paulo não permitiu que a prisão roubasse a sua alegria. Mas tem outra coisa nesta vida que contribui para tirar a nossa alegria. São as pessoas. As pessoas, elas são para nós motivos de alegria, mas as pessoas também, muitas vezes, tentam nos tirar a alegria. Na minha infância, eu conheci algumas pessoas que eram chamadas estraga-prazer. Não sei se você já conheceu alguém assim. Alguém que é especialista. Enquanto vê você sorrindo, diz: espera aí. Não é? Às vezes não é isso no consciente, não, irmãos, é no inconsciente. E começa a procurar algo na mente de ruim para lhe dizer, para você deixar de sorrir, para estragar. Eu lembro de uma mãe que estava com um filho na igreja, e a criança olhava para as pessoas assim, dava tchau. E a criança olhava e levantava lá atrás e dava tchau. E a mãe foi assim, carinhosamente, né? Encostou nele assim devagarzinho, e fez aquele carinho assim, né? E ligou a chave. Tá, aquele carro antigo na chave, ligou assim. Lembrei agora que na minha época de criança, quando puxava pelo orelha assim, a gente chamava de ligar o rádio, né? Quem lembra aí de ligar? Vamos ligar o rádio aqui, né? Muita gente já teve rádio ligado. Até a professora na escola às vezes fazia isso também, né? Ligava o rádio. E aí a criança começou a chorar, baixou a cabeça. E a mãe olhou e disse: agora está certo, porque a igreja não é lugar de sorrir, não. Tem muita gente que é motivo de roubar a alegria do outro. Tem muitas pessoas que são especialistas em tirar a alegria do outro. Então, todos nós, uma vez ou outra, perdemos nossa alegria por causa de pessoas. Às vezes é o que a pessoa é, às vezes é o que a pessoa diz, e às vezes é o que a pessoa faz. Porque basta uma palavra maldita para acabar uma alegria. Essa pessoa estava tão alegre, mas o outro chegou com uma palavra, às vezes do inferno mesmo, irmãos. Às vezes a palavra vem do inferno. Foi buscar lá, aí soprada no ouvido pelo cão. Vai lá e estraga, né? Então, nós temos que cuidar também
para que nós também não sejamos aquela pessoa que vai tirar a alegria do outro. A gente está só falando aqui do outro tirar a nossa. Mas às vezes a gente tem que ser aquele também, que cuidar para não ser aquele que tira a alegria do outro, porque funciona nos dois sentidos. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Você já pensou nisso? Você, eu, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Às vezes, a luz fica fraca e o sal se torna amargo por causa das pessoas. Porque a gente abre a brecha, a gente permite. Filipenses 2, versos 2 e 3, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é bom um elogio sincero, uma palavra de encorajamento, uma palavra de alegria, mas como derruba uma crítica. Não é uma crítica legítima, mas uma crítica que vem mesmo para derrubar. As circunstâncias tiram nossa alegria, as pessoas tiram as nossas alegrias e as coisas também tiram as nossas alegrias. Filipenses 3, versos 7 e 8, Paulo vai nos dizer: eu considero tudo como perda por Jesus. Como é que as coisas tiram a nossa alegria? É o nosso desejo por coisas materiais. Quando a gente coloca aquela fixação em algo material e a gente não consegue, aquilo muitas vezes suga a nossa alegria. Talvez você fez o plano de comprar alguma coisa esse ano e não conseguiu. E você está triste, porque você não conseguiu. Talvez chegou perto. Quando você chegou perto de comprar aquilo que você queria, que foi lá de novo, a placa estava com novo preço, com novo valor. E você disse: poxa vida, desanimou. Permitiu que aquilo tirasse a sua alegria. Mas, meus queridos e amados, muitas vezes nós estamos assim tão insatisfeitos. Um certo pai, ele tinha 2 filhos e ele estava andando pela rua e aquelas 2 crianças estavam chorando. E aquele pai tinha na mão 3 chocolates. E aquelas crianças estavam chorando e alguém passou, perguntou ao pai: por que essas crianças estão chorando? Ele disse: porque eu tenho 3 chocolates. Mas disse: por que? O senhor tem 3 chocolates e eles estão chorando? Disse que cada um quer 2. Cada um quer 2. Às vezes nós não estamos assim, né? A gente chora porque a gente quer mais do que a gente já tem. A gente chora porque a gente quer mais. Então, as coisas, muitas vezes, elas roubam. Nós nunca estamos satisfeitos. Alguém já perguntou: o que é que agrada a você? Um pouquinho mais. Você está a pé, que é uma bicicleta. Tem uma bicicleta que é uma moto. Tem uma moto que é um carro. Tem um carro que é um carro maior, né? E assim vai o ser humano sempre. Não tem nada contra a gente melhorar de vida, a gente não tem nada contra. A questão é você permitir que isso roteie a sua vida vai em função disso, né? Se você tem conheci um jovem que ele veio estudar no seminário aqui, e esse jovem veio de São Paulo para cá de Fusca. Ele e a esposa. Os jovens vieram de São Paulo para cá de Fusca. E eu resolvi fazer uma coleção de Fusca miniatura, viu, irmãos? Aquela miniaturazinha de Fusca.
E essa semana eu fiz um vídeo e coloquei lá no Instagram das miniaturas. E esse meu colega, hoje ele é pastor, ele está em Goiás. E aí ele viu esse vídeo. E aí ele entrou em contato comigo e disse: pastor Jorge, eu vou lhe mandar uma miniatura de Fusca aqui de Goiás para sua coleção. Está sério. E eu disse: e aquele Fusquinha? Ele disse: ah, pastor, eu ainda estou com ele, tenho mais 3. E aí ele me mandou o vídeo dos 4 Fusquinhas, e ele disse: ainda tem uma TL 1970. Então ele tem uma TL, mais 3 Fusquinhas além do que ele mostrou lá, um quintal grande que ele tinha, e os Fusquinhas que ele tinha, né? E a TL, né? Não, tem TL e tem a variante. Não. Depois tu pesquisa. Tem TL e tem a variante. Eram parecidas, mas variante é um e TL, o design parecido, mas tem tem as variações do TL e da variante. Jesus, ele nos advertiu, irmãos, para que nós não juntássemos tesouros na terra. Aí você diz: mas pastor, então eu não posso ter uma conta no banco, eu não posso... Pode, irmãos, pode tudo. É o seu coração que não pode estar nisso. E quando é que o seu coração está nisso? Quando a sua alegria ou a sua tristeza depende disso. Não é que você... eu comprei um apartamento, pastor, na beira-mar de Boa Viagem. É lógico que você vai pular de alegria, né? Depende de como você vai pagar, porque você tem que ter cuidado, senão você pode se complicar, né? Mas se está tudo certinho, ok, não tem problema. A Bíblia não condena isso. A gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas que permitem que as coisas tirem a sua alegria. Você comprou algo para dentro de casa e de repente você olhou, aquilo quebrou. Aí você diz: pronto, acabou o meu dia. Meu dia terminou. Às vezes tem pessoas que, se quebrar um prato, a tristeza bate no seu coração. Porque quebrou um prato da coleção, não é? Então, tem que ter cuidado com essas coisas. E por último, primeira coisa que tira a nossa alegria, qual é? Circunstâncias. Tudo bem, irmã. Segunda, pessoas. Então, olha aí, porque o neto dela tirou 10, está vendo? Na prova. E a terceira, coisas materiais. E a quarta, sabe o que é? Preocupação. Preocupação. A palavra preocupação, quando a gente divide ela, a gente vê que ela é formada do prefixo pré, mais a palavra ocupar. Ou seja, é se ocupar antecipadamente. Às vezes você comprou um carro, o carro está ali lindo, maravilhoso, aí chega alguém junto de você e diz: você já pensou quando ele quebrar? Olha, a pessoa, né? E de repente, sabe se você for ficar preocupado? Então, a preocupação é a preocupação antes do tempo. Tem gente que está deixando de viver porque fica preocupado. Primeiro dia de universidade, passou, agradeceu a Deus, passou no vestibular, está lá. Primeiro dia, botou o pé na faculdade, está. Segundo dia, já pensa: meu Deus, quando eu terminar meu curso, será que vai ter emprego para mim? Você está no segundo dia de faculdade. Curta a faculdade. Estude. Busque ser o melhor profissional. O emprego vai acontecer para você. Né? Segundo dia de faculdade, será que vai ter, meu Deus? Será que vai? Estou fazendo esse curso, mas será que eu vou me dar bem? Será que eu vou? Né? Então, a preocupação, ela tem roubado a alegria de tantas pessoas. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. E a ansiedade, ela é justamente a preocupação. É bem definido aí pelos psicólogos como ansiedade é o excesso de futuro. A gente vive mais no futuro do que
O que preocupa você? As circunstâncias, as coisas, as pessoas. Se nós controlamos isso, nós não vamos nos preocupar. E aí eu quero finalizar com esse texto que eu amo. Vou pedir para Edinho, acho que é Edinho que está aí hoje, né? Colocar aí para a gente Abacuque 3, 17 a 19. Como eu amo esse texto. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, engane, né? Faz que dá e não, pareceu que ia dar fruto, não deu. E os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro nisso tudo? Não, ninguém perdeu o juízo para se alegrar numa situação dessa. Mas eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, eu não temerei não. Não sei se para além das nuvens o sol deixou de brilhar, porque a terra... Vamos ficar de pé em nome de Jesus?